noite, dizendo uma palavra de Jesus, está em João capítulo 8, o verso 31, final do verso 31, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, pode abrir aí a Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. A gente só pode permanecer em Jesus se for através da sua palavra. Sem a palavra, ninguém consegue permanecer. Ninguém. Porque as nossas emoções, como eu já falei da primeira vez que eu vim aqui, as emoções são diferentes, transitórias, passageiras, instáveis. E é a palavra que nos mantém firme. A palavra. E aí eu vi o verso 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade. Se você permanecer na palavra, você é meu discípulo. E você vai conhecer a verdade. E a verdade vai lhe... Você não veio buscar a libertação? A libertação está na palavra. Dose por dose, como se fosse um remédio. Quando a gente está doente e o médico passa uma medicação para a gente tomar, ninguém pode tomar o remédio de uma vez só. E nem pode fazer indiferença, fingir que aquilo ali não significa nada. Porque quem rejeita tomar o remédio vai continuar doente. Remédio a gente toma dose por dose, não é, gente? E o que nós estamos fazendo aqui, atendendo ao convite da bispa, nós estamos dosando a palavra, trazendo cada vez uma dose, para que todos sejam fortalecidos na palavra. Então, antes de começar a minha palestra, eu queria perguntar, quem trouxe a Bíblia? Levante aí a Bíblia para ver quantas Bíblias tem aqui. Quem não trouxe a Bíblia, não trouxe porque não quis ou porque não tem? Quem não tem a Bíblia? Levante a mão. Olha, Janine, tem um monte de gente que não tem. Certo. Porque eu quero, como tem muita gente que não tem Bíblia, eu quero sortear essa Bíblia. Ontem eu levei uma Bíblia dessas para lá, para o culto lá da Mutamba, e só tinha uma pessoa que não tinha Bíblia, aí não teve sorteio. Então a Janina vai pegar o nome delas, das pessoas que não têm Bíblia. E se você tem uma Bíblia em casa, seja qual for a tradição, seja qual for o modelo, seja qual for o tamanho, seja qual for a versão, traga a Bíblia para o culto. Porque tudo que a bispa fala é importante, é a vida real dela. É exemplo para todos nós, para todas as pessoas que entram aqui. Mas muito mais importante do que a palavra dela, e do que a minha palavra, e do que a palavra de Angelina, e do que a palavra de qualquer humano, é a palavra dele. A palavra de Jesus é viva. A palavra de Jesus tem vida. Enquanto a Angelina vai anotando ali os nomes para o sorteio, porque eu quero que essa Bíblia seja aberta hoje pela primeira vez. É uma Bíblia nova, nunca ninguém usou. E ela vai ser aberta hoje para a leitura dos textos que eu vou dar. Certo? Enquanto ela está anotando o nome, deixa eu dizer um pequeno detalhe aqui para vocês. A maioria aqui sabe que nós somos adventistas, certo? Luizinha sabe, ela frequenta lá, ela conhece a gente, certo? Nós somos adventistas. O que é que um adventista crê? Como é que um adventista crê? Adventista crê no poderoso Salvador que morreu por todas as pessoas. Como diz João, capítulo 3, verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos nisso. E mais, ele pode despertar qualquer pessoa da indiferença contra Deus. A gente vive indiferente até que a gente conheça. Quando a gente conhece, é impossível continuar sendo indiferente. Porque ele é tão maravilhoso que ele nos atrai com a sua bondade. Ele é capaz de despertar na alma de qualquer pessoa interesse pela beleza da verdade da sua palavra. É ele que faz isso. Nós trabalhamos com as pessoas
A irmã trabalha aqui, trabalha lá na Mutamba, trabalhou já em vários lugares. Nós também trabalhamos com as pessoas, procuramos servir as pessoas, ajudá-las, orientá-las. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance para que as pessoas entendam, creiam e aceitem. Mas é Ele quem convence, é Ele que converte, é Ele que conduz, é Ele que mantém. Ele é o obreiro mestre por excelência. Nós somos apenas instrumentos humanos. É assim que nós cremos. Ele nos chama para sermos agentes do seu amor e transmitir amor às pessoas. A melhor arma para a salvação é o amor. Não existe outra. Ele transmite luz a todos que querem luz. Na primeira vez que eu vim aqui, eu preguei, tanto preguei aqui, como falei também lá na Mutamba. A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. Na hora que acende a luz, por pequena que seja, a escuridão desaparece. Amém. E não existe luz maior do que essa luz que vai brilhar agora. Pois é, a luz, Ele revela a luz para todos os que querem a luz. Que os seres humanos vejam em nós, os instrumentos, a piedade e a devoção. E que as pessoas em nossa volta contemplem em nós a semelhança do caráter dele. Amém. Todo mundo pode fazer o que quiser de ruim. Todo mundo pode fazer o que quiser de errado. Nós não podemos fazer. Por quê? Porque tem muita gente que não estuda a Bíblia e olha para nós, para ver como é que a gente vive, para ver se compensa, para ver se vale a pena. Olha que responsabilidade, não é, gente? Pois bem, nessa noite, já tem os nomes? Não tem. Tem? São quantas pessoas? 9. Tem 9 pessoas aqui que não tem Bíblia. Eu já disse à irmã Beta, Elizabeth, que até o final de janeiro nós temos disponibilidade de tempo para vir aqui várias vezes, né? Até o final de janeiro. E eu quero que daqui até o final de janeiro todo mundo tenha a Bíblia aqui. Certo? Todo mundo tenha a Bíblia. Consiga, peça, compre. Peça a família, peça o marido, peça o filho, peça a sua avó. Pegue emprestado, vá buscar na casa do católico, porque tem muito católico que tem Bíblia. E a Bíblia do católico tem tudo que tem na nossa, tá certo? Então Bíblia é Bíblia. E nós queremos estudar a Bíblia com vocês. E hoje eu vou falar sobre Deus. O que nós entendemos de Deus? Qual é a noção que a gente tem? O que a Bíblia revela? E o que a Bíblia revela, nessa noite nós vamos revelar para você, através da palavra. Certo? Então vamos ao primeiro texto dessa noite. Começa no primeiro livro da Bíblia. Pode abrir aí, você que trouxe a Bíblia, Gênesis. O irmão estava perguntando sobre... O irmão me perguntou sobre como é que nós cremos a respeito de Jesus. E nessa noite nós vamos passar para vocês o que é que nós cremos a respeito de Jesus. E todas as vezes que nós viermos aqui, ou formos em qualquer lugar, nós vamos passar para as pessoas o que é que nós cremos. Aleluia. Sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus e sobre as doutrinas bíblicas. Porque nós cremos abertamente, a nossa fé é pública. Muito bem, vamos ao primeiro texto. O primeiro texto que está em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. Vamos ler? Antes de ler, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, o Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever, Ele também nos inspira a entender, Ele nos inspira a crer, e Ele nos liberta das trevas, da escuridão, da ignorância e do medo. Amém. Senhor, nos clareia a mente de cada pessoa que está aqui. Amém. Traga a luz que o Senhor prometeu a elas nessa noite, a todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui aparece o nome de Deus. Deus criou, Deus criador. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, era um buraco. Antes de Deus criar, a terra era um vácuo, sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Quem estava lá?
o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do poder, já estava lá, antes de Deus criar, né? E então no verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz. Então aqui entrou o que em ação? A palavra. Estava Deus, estava o Espírito e agora entra a palavra. A palavra diz, haja luz e houve luz. Quando chega no versículo 26, nós vamos dar um pulo para o verso 26. No verso 26 diz assim: também disse Deus, depois que Deus criou todas essas coisas aí que está no relato aí, verso por verso, vocês podem ler em casa à noite, antes de dormir. Olha, também disse Deus. O que é que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, gente, quando eu estou sozinha, eu não posso dizer nós. A gente só fala nós se tiver outra pessoa com a gente. Porque nós é plural. Nós não pode ser uma pessoa só. Então, Deus fala duas vezes aqui: nossa imagem, nossa semelhança. Então, Deus não é uma pessoa só. Lá em Efésios capítulo 4 diz assim: há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor. Isso é no Novo Testamento. E como é que diz no Antigo Testamento? A mesma coisa. Deuteronômio 6, verso 4 diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, como é que a gente entende um único Deus em três pessoas? Porque nós já encontramos aqui três pessoas no primeiro livro da Bíblia: o Pai, o Espírito e a Palavra. Em algumas Bíblias diz verbo, porque verbo, palavra em ação. E Deus disse: haja e ouve. Então, é um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo aqui crê assim? Levante a mão quem crê. Amém. Estamos em casa, estamos crendo do mesmo jeito. Beleza? Então, vamos lá para o Novo Testamento. Não, ainda tem um verso. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 1. Vamos aprofundar o conhecimento sobre Jesus agora. João, Evangelho de João, capítulo 1. É assim que nós cremos. Vamos comparando aí o que é que o texto diz. Lembrando que o Evangelho de João foi a última coisa a ser escrita no Novo Testamento. João já era bem velhinho, perto do ano 100 depois de Cristo. Aí ele remonta lá para Gênesis. Ele começa um livro assim: no princípio era o quê? Como é que diz na sua Bíblia? O verbo. No princípio é o que, Luizinha, na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia aí que fala outra palavra sem ser verbo? Tem Bíblia que fala assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a minha Bíblia, a minha versão diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então Deus fez toda a criação de todo o universo em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E esse Filho, nós vamos ver agora no verso 14, o que aconteceu com essa segunda pessoa da divindade. Verso 14. Lá no verso 1 diz: no princípio era o verbo. E no verso 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora eu pergunto: amém. Qual das três pessoas se fez carne? O Pai, o Espírito ou o Filho? Qual foi a pessoa que se fez carne? O Filho, o Verbo, a palavra que estava em ação na criação. Agora vamos parar um pouquinho para pensar, ver se cabe na nossa cabeça. Um Deus que cria o universo inteiro, os céus e a terra e todas as galáxias,
todo o universo. Ele se faz homem. Ele nasce. Agora chegou o Natal, né? Chegou dezembro, as pessoas vão comemorar o nascimento, muito embora ele não tenha nascido em dezembro, não interessa, a Bíblia não diz a data, pouco importa se foi em dezembro, se não foi, o que importa é que ele veio, que ele nasceu e que ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele para a nossa salvação. Isso é o que interessa. Glória a Deus. Ele veio, o Verbo se fez carne. Então, compreenderam até aqui? Quem compreendeu até aqui? Ele se fez carne. Eu quero contar uma historinha aqui antes de eu ir para frente. Conta-se que um menino pequeno de 3 anos queria muito um peixinho no aquário. Ele vivia pedindo ao pai: pai, compra um peixinho para mim no aquário. No meu aniversário me deu um peixinho. E o pai: tá certo, meu filho, eu vou me esforçar e vou comprar esse peixe para você. No dia do aniversário, o pai foi lá na loja e comprou um aquário com um peixinho douradinho, bem bonitinho, e trouxe para o menino. Foi a maior alegria do mundo para aquele menino. E aí o menino não queria sair de perto do aquário, todo o tempo perto do aquário. Não queria mais ir para a escola, não queria comer, não queria mais brincar com os coleguinhas, não queria mais nada. Era só perto do aquário, olhando o peixe. E o peixinho só nadando. E aí o pai ia trabalhar e dizia: meu filho, você pode fazer suas atividades, pode ir para a escola, pode fazer o que você quiser. O peixinho é seu, ele não vai sair daí. Você tem ele pro resto da vida dele. Enquanto ele estiver vivo, ele é seu. Mas o menino era encantado com o peixe, não queria sair de perto do aquário, por nada. E aí o pai ia trabalhar e voltava e o menino estava ali junto do aquário. Quando foi um dia, depois de um tempo, o pai, voltando do trabalho, encontrou o menino triste, lá longe da casa, sentadinho lá fora, triste, chorando. Aí o pai disse: pronto, o peixe morreu. O peixe do menino morreu. Aí foi para ele e disse: o que foi, meu filho? Por que você está tão triste? O peixe morreu? Não. E por que você está chorando? Ele disse: porque o peixe não gosta de mim. Meu filho, que conversa é essa? O peixe gosta de você. Não, ele não gosta. E como você sabe que ele não gosta? Aí o menino disse: quando eu vou para perto dele, ele corre para o outro lado do aquário. Quando eu vou para o outro lado onde ele foi, ele corre para o lugar de onde eu vim. Ele não gosta de mim. Aí o pai disse: meu filho, só tem um jeito de você entender a linguagem dele. Ele está se comunicando com você. Só que você não entende a linguagem dele. Só tem um jeito de você entender a linguagem do peixe. Vocês sabem qual é o jeito? Vê aí a resposta. Como é que uma pessoa pode entender a linguagem do peixe? Vocês sabem? Só tem um jeito. Se a pessoa virar peixe. Então, o ser humano, a humanidade, não entendia mais a linguagem de Deus. Após o pecado, o caráter do ser humano foi desfigurado. E a natureza de Deus foi apagando do ser humano. E a imagem de Deus e a semelhança de Deus foi sendo desfigurada no ser humano. A ponto de o ser humano não poder mais ouvir a voz de Deus, não poder mais olhar na face de Deus, não compreender mais os planos de Deus. Igual o menino que estava triste porque o peixe não entendia o amor e a consideração do menino. E aí foi preciso o menino virar peixe. Foi preciso Deus se tornar humano. E aí quando Deus se torna humano, acontece o que a Angelina leu. Ele esvaziou-se de si para viver como um servo, para ser o nosso exemplo em tudo. Em tudo. Jesus é o exemplo em tudo. Por isso que ele é altamente suficiente para salvar qualquer pecador. Amém. Sabe? Só um detalhe, gente. Quando Jesus foi crucificado, isso lá na Semana Santa a gente comemora também a paixão, né? A Semana do Calvário. Quando Jesus foi crucificado, naquele dia iam ser crucificados 3 bandidos. E para um bandido mais perigoso
da nação fizeram uma cruz maior do que a dos outros dois. Porque quanto mais alta fosse a cruz, maior seria o sofrimento do infeliz. E aí chegou o momento de decidir que o que ia para o meio era Barrabás, que era o pior dos bandidos da nação. Só que naquele jogo do escolher quem ia e quem ficava, o povo, possuído por espíritos malignos, preferiram libertar Barrabás e condenar Jesus. E Jesus foi para a cruz do pior dos pecadores. Para quê? Para salvar o pior dos pecadores. Glória a Deus. Não existe ninguém no mundo que não seja aceito por Ele. Como é que a gente pode virar as costas para um Deus desse? Verdade. Como é que alguém pode endurecer o coração e dizer, eu não quero nada com a igreja, eu não quero nada com a palavra? Porque Ele trocou de lugar comigo, Ele trocou de lugar com você. Não interessa até onde você foi. Ele trocou de lugar com Barrabás. Barrabás representa o pior, a escória da humanidade. E Ele trocou de lugar com a escória, para que eu e você seja salvo. Como é que a gente entende 3 em 1? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui eu sei que vocês já entendem. Eles são 3 pessoas distintas, porém eles têm a mesma essência, o mesmo amor, o mesmo poder. Em tudo eles agem como se fosse um. Sabe o que acontece quando a pessoa se casa? Quando a pessoa se casa, se casam 2 pessoas diferentes. Um homem, uma mulher, um é brabo, o outro é manso, um é tranquilo, o outro é agitado, um às vezes é preto, o outro é branco, um é gordo, o outro é magro. E para completar, um é uma outra mulher. Que são totalmente diferentes, a personalidade, o comportamento, tudo. O homem é diferente da mulher em tudo. E a Bíblia diz que Deus fez a mulher para completar a felicidade dele. Ou para dar dor de cabeça, eu não sei. Eu sei que os dois só dá certo se for um com o outro, né? Para poder reproduzir e completar o plano de Deus. Beleza. Então, o que Deus diz sobre o casamento? Deus diz que, assim, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E eles deixam de ser 2? Não, eles continuam sendo 2. Só que existe uma coisa no casal que não pode pertencer a mais ninguém, só a eles. E por isso eles se tornam um. Então por que a gente não entende que as 3 pessoas da divindade podem ser apenas um único Deus? Seria tão simples entender. Aqui eu sei que todo mundo é jovem, está bem velha eu. Mas há um tempo atrás, havia um equipamento de som que era chamado 3 em 1. Alguém mais maduro sabe? Você lembra? 3 em 1 por quê? Porque era um rádio, você lembra, Luizinha? Um rádio, tinha um toca-fita, que no tempo de fita, e tinha um toca-CD, tudo num objeto só, como se fosse essa caixa aqui, né? Só que tinha as funções, 3 funções: rádio, fita e CD. Porque nós somos do tempo de CD ainda, né? Pois bem, a gente chamava o 3 em 1. E de fita. De fita também. O nome desse aparelho de som era 3 em 1. Era o top dos top, viu? Lá chama de 1? Pois é. Foi o primeiro celular que minha irmã. Pois bem, por que nas coisas simples a gente aceita? E aí quando chega para falar de Deus, não, porque não pode, porque pode, porque não pode. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um exercendo sua função em favor da salvação, e cada um tem o mesmo desejo do outro, e os 3 fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. Já foi feito tudo que tem que ser feito, para que você e eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Glória. Então, nós vamos completar esse raciocínio indo para o Novo Testamento. Palavra de Jesus em Mateus 28, verso 19. Se Jesus disse que uma coisa é de um jeito, não adianta a gente discutir não, certo?
Não adianta perder tempo discutindo se é ou se não é. Se Jesus disse que é, é. E acabou-se. Ponto final. Olha o que Jesus diz em Mateus 28, 19. Ele diz: ide, portanto. Ele está mandando que a gente vá. Fazer o quê? Fazer discípulos. De quem? De quem? De todas as nações. Como? Batizando. Batizando em nome de quem? Em nome do Pai. Isso aqui é Jesus que diz. Batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Gente, Amém. se o Espírito Santo fosse uma força, fosse só uma energia, ninguém ia fazer nada em nome dele. Um dia eu vim aqui só para falar do Espírito Santo, só dele. Uma lição completa sobre ele. Mas hoje eu queria só deixar bem claro que os três foi apresentado por Jesus. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. Agora, outro texto do Novo Testamento, 2 Coríntios 13. Agora já é o apóstolo Paulo falando. 2 Coríntios 13. Aí nem sorteei a Bíblia, mas eu vou sortear no final, viu? Versículo 13, né? É, 2 Coríntios 13, verso 13. O último versículo. O último verso do 2 Coríntios. Agora já é o apóstolo Paulo apresentando a Trindade. Essa palavra Trindade não existe na Bíblia, certo? A Trindade é uma palavra para apresentar os três, mas não tem na Bíblia. Na Bíblia aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a função dele. O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Olha, você quer uma coisa mais clara do que isso? A graça é de Jesus. A graça é Jesus. A graça é algo que a gente não merece. O amor de Deus o Pai que deu o seu Filho para passar por todas aquelas agruras, toda aquela angústia. E a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai juntar o povo de Deus aonde ele quiser. Amém. Espalhar em qualquer lugar. Eu creio. Gente, nós cremos que Deus tem pérolas preciosas em todas as denominações religiosas. Ah, eu A creio também. Adventista crê que o povo de Deus está espalhado em todas as denominações religiosas. Verdade. Certo? Nós Então, ninguém tem o direito de fazer condenação ou julgamento generalizado de igreja de ninguém. Tá certo? Porque Deus tem os seus fiéis em todas as igrejas. Essa é a boa nova. E o amor de Deus, o Pai, é quem nos garante que tudo já foi feito pela nossa salvação. Agora, gente, vocês sabem que tem gente que não acredita assim. Tem gente que não acredita assim. E o verso que eu quero deixar hoje de advertência é 1 João capítulo 4. Tem gente que não acredita assim. 1 João capítulo 4, bem pertinho de Apocalipse, já no fim da Bíblia. 1 João 4. Versículo. 1 João 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não é para a gente acreditar em todo mundo. Não é para a gente acreditar em qualquer pessoa. Não é para a gente acreditar em qualquer pregador. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, que todos vocês tenham a Bíblia. Porque só não será enganado quem tiver conhecimento da palavra. Verdade. Então, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos. Como é que a gente pode provar alguém? Pela palavra. Não é porque fala bonito, porque é eloquente, porque faz prodígios e sinais. Não. Não é por isso não. Porque os falsos profetas, a principal característica deles é prodígios e sinais. Está lá em Mateus 24, 24. Jesus disse, os falsos profetas vêm com sinais e prodígios. E aí você vai acreditar porque aquela pessoa tem poder de fazer sinais e prodígios? Não. Porque julgue pela palavra.
né? Experimente, prove os espíritos, se procede de Deus. Porque tem muita gente por aí que não acredita que Jesus é Deus. E desses a gente tem que fugir, porque são falsos profetas. Tem as pérolas de Deus nessas igrejas? Tem. Tem os que adoram a Deus em espírito e em verdade nessas igrejas? Tem. Mas a gente tem que conhecer quem é de Deus pela palavra, né? Aí verso 2 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Se alguém tem o Espírito de Deus, todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio em carne. O que significa veio em carne? Significa que ele não era carne e que ele não estava aqui. E que ele estava lá nos textos que nós lemos, lá na criação. E que ele era o verbo que deu movimento e ação a todas as coisas criadas. E que sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Todo que crê que Jesus veio em carne, este é de Deus. Amém. Porque tem um partido contrário, gente, como a bispo estava falando. Existe um partido contrário. E nós, pela palavra, podemos perceber quem está do lado da luz e quem está do lado das trevas. Se duvidar da divindade de Cristo, é anticristo. Pode ler o resto do verso que diz isso. 1 João 4, verso 2, no final do verso diz: quem duvida que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus é Deus, é anticristo. É o 3. Verso 3, 1 João 4, verso 3. Todo espírito que não confessa Jesus, aceitando que Jesus é divino, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Pronto. Precisamos mergulhar na palavra. Eu quero terminar dizendo que o Antigo Testamento, gente, é a base para o Novo. Não dá para entender o Novo Testamento sem a gente conhecer o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele é a sequência do Antigo Testamento. Nós precisamos aceitar a Bíblia toda. A Adventista do sétimo dia aceita a Bíblia toda. Aí você pode estar perguntando assim: mas não tem umas coisas que já venceu? Tem. Tem umas coisas que já se cumpriu? Tem. Tem umas coisas que não precisa mais obedecer? Tem. Mas o que já se cumpriu, o que não precisa mais obedecer, está aqui para nos servir de instrução, de lição, de aprendizado, de aprofundamento. Porque quando alguém falar uma coisa que está lá no Novo Testamento, a gente sabe de onde veio. Se tem base, veio do Antigo. Porque o Antigo é como se fosse o tronco da árvore. E o Novo Testamento fosse os galhos e os frutos. Tudo que Jesus viveu aqui foi tudo profetizado no Antigo Testamento. Aí como é que eu vou usar só o Novo? E como é que se o Novo Testamento é quem me apresenta Jesus, como é que eu vou usar só o Velho? Nós aceitamos a Bíblia toda. Agora, nós precisamos saber quando é que é a história, que lugar que eu estou lendo que é uma história, que já se passou, que não vai se passar mais. Quando é que é uma profecia, que já se cumpriu, que não vai se cumprir mais. Quando é que eu estou lendo aqui, que eu sei que é uma profecia, que já se cumpriu, que está se cumprindo e que ainda vai se cumprir. Tudo isso a gente só aprende na palavra. Na palavra. Se você permanecer na palavra, você será verdadeiramente discípulo dele. Amém. Amém? Agora, eu vou Glória a pedir a essa irmãzinha aqui que diga um número de 1 a 9. Qualquer número de 1 a 9. Peça a Luizinha que tem Bíblia. Peça a Luizinha Luizinha. tem Bíblia, ela não vai ganhar de todo jeito, ela não vai ganhar, porque ela já tem. Diga aí, Luizinha, um número de 1 a 9. 7. Número da perfeição. O número da totalidade. Como é o nome da pessoa? Suziana. Suziana. Quem é Suziana? Eita, pronto. A partir de hoje você tem uma Bíblia. Antigo e Novo Testamento, 66 livros, e aí atrás ainda tem um bocado de passagem para você estudar em casa. Deixa eu tirar a Eu foto. já não quero fotografar, porque ela gosta de fotografar. Pronto. Quando vier para a igreja, traga a sua Bíblia. Todas as passagens que a gente der, você abre, lê e confere.
Porque no dia que eu falar uma coisa que não esteja na Bíblia, não acredite, não me chame mais, não me aceite mais. Não, José, vem pra cá tirar foto de perto. Porque o meu tá cheio, esse aqui. Olha, no dia que eu pregar uma coisa que não esteja na Bíblia, não me chame mais, não me respeite mais, não me considere mais, não acredite em mim, nem me chame mais. Eu só prego a Bíblia e mais nada. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Você veio buscar libertação, pronto, você vai levar a libertação. Permaneça na palavra e você será verdadeiramente discípulo de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Posso fazer oração? Posso pedir a você para ficar em pé? Vamos ficar em pé? Bondoso Deus, Pai que está no céu. A tua palavra foi falada. Sim, Tua palavra foi aberta. Verdade. Os corações também, Senhor, se abriram para receber. Sim. Confessaram que creem dessa forma. Sim. Nós estamos em casa, Senhor. Sim, Nós Deus. cremos também dessa forma. Sim, Cremos que Jesus é Deus, a pessoa da divindade. Sim, Pai. O verbo em ação que criou todas as coisas. Amém. Cremos que Jesus se fez carne, nasceu de Maria, viveu nesse mundo, pagou o preço pelos nossos pecados, diante da justiça de Deus, Sim, para Deus. que um dia todos nós possamos ser aceitos por Deus, Amém. através dele. Glória a É Ele Deus. que nos salva, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos leva. Sim, Pai. Nós cremos e por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que liberte cada um aqui, Senhor. Sim, Alivie o fardo de cada um aqui. Amém, Senhor. Estou vendo aqui, Senhor, jovens, meninas jovens, mães, adolescentes, senhor de idade, mulheres, donas de casa. Todos aqui, Senhor, trouxeram para o Senhor nessa noite a sua própria vida, a sua presença. Sim, Que Deus. cada um aqui tome uma decisão de aceitação da verdade que está na tua palavra. Amém, Senhor. Para que este trabalho se fortaleça, seja ampliado neste lugar. Amém, E que Deus. seja de luz para todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.